hoje à noite coube a mim abrir, todas as primeiras quartas-feiras sou eu que falo, sobre o primeiro tema, que é o perigo do espírito de negacionista. Essa palavra, inclusive, está muito em voga hoje, o negacionismo. O que é isso? Então nós vamos ver exatamente o que a palavra de Deus diz e como nós vamos nos livrar desse espírito que tem atrapalhado muita gente. Jeremias capítulo 5, abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ver, é lógico, que outros textos bíblicos, mas esse aí eu quero abrir exatamente sobre esse texto. Jeremias 5,12, diz assim: negaram ao Senhor e disseram: não é Ele, nem mal algum nos sobrevirá, nem veremos espada, nem fome. Então, aquele povo ali, irmãos, estava cego. Se você olhar o contexto da vida de Jeremias, e principalmente do que o povo estava passando, vocês vão ver que eles achavam, veja bem como é que está escrito, eles negaram o Senhor estava falando com eles, explicando que eles deveriam mudar, que deveriam fazer a coisa certa, e eles negavam ao Senhor, fechavam os olhos. Deus já estava falando que ia acontecer isso, mas para eles não ia acontecer nada. E eles falaram assim: nada vai acontecer com a gente, e não veremos espada, ninguém vai nos matar. E pelo contrário, foi isso que aconteceu. O povo foi destruído nessa certa ocasião aqui do contexto de Jeremias. Então, negacionismo, atitude tendenciosa que consiste na recusa em aceitar a existência da verdade. Então, de repente, uma verdade já comprovadamente histórica ou científica. Então já está comprovado que aquilo ali não é bom. O cigarro, por exemplo, não é bom para a saúde. Mas tem gente que fala assim: não, mas eu fico calmo, isso me acalma. Ou, fulano tem 90 e poucos anos e fumou a vida toda. Então a pessoa, ela nega, mas não tem de fato provas verídicas que aquilo faz bem. Ele não vê as outras estatísticas. Então, são atitudes de recusa em aceitar. Recusa em aceitar, guarde bem isso. A validade da verdade. Então a verdade já está ali, já foi dito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele morreu e ressuscitou, mas o camarada, ele recusa aceitar. Então isso é negacionismo, tá? Você pode apresentar todas as evidências e argumentos que comprovam aquilo, mas não adianta, a cabeça do camarada nega. Ele acha que é certo e acabou. E isso, meus amados irmãos, nós vamos ver que tem o dedo do inimigo. Atualmente vivemos numa crise da verdade. Nós brasileiros o sabemos agora sobre isso. A gente fica em dúvida se aquela notícia é verdadeira ou é falsa. Você tem que acabar mergulhando em todo o contexto do que está acontecendo, para você tentar descobrir quem está falando a verdade. Então nós estamos vivendo hoje uma crise violenta de verdade. E o negacionismo ganha novamente espaço dentro da sociedade nossa. E coloca à prova, em xeque, as verdades bíblicas também. Os preceitos básicos da ciência do mundo, da filosofia, da crença religiosa, coloca em xeque tudo. E hoje então tudo vira polêmica. Parece que você fala uma determinada coisa para chamar atenção, para você ser visto, e não importa se você aceita ou não aceita. Mas para ser visto, então, você acaba falando ao contrário. O fenômeno da pós-verdade que nós estamos vivendo também ajuda a pessoa a ter uma mente negacionista. O que é o fenômeno da pós-verdade?
fatos objetivos que passam a ter menos influência do que as crenças pessoais de cada um. Então, eu creio assim, o outro crê do jeito dele, o outro crê do jeito dele. Então, isso nós chamamos pós-verdade. E ninguém se mete com a opinião do outro, cada um fica com a sua. Só que aí ninguém chega no consenso. Sempre tem que ter briga. É isso que nós estamos vivendo. É difícil você ter o consenso de todos, porque isso é a pós-verdade. Cada um tem a sua opinião pública, própria, e publica isso para todo mundo ver. E aí cai esse sintoma extremo, cai então nesta crise que nós estamos vivendo. Em termos psicanalíticos, a negação é um fenômeno típico de indivíduos inseguros. É um fenômeno típico de indivíduos que não querem lidar com as situações que geram incertezas. Então, eu não quero mexer com isso, eu não quero passar por incertezas, então eu já me posiciono antes. A origem da negação, por certo, é a angústia que tem dentro de cada coração e que se recusa a reconhecer o problema que está acontecendo. Então, ele não quer ver o problema, ele não quer saber do problema. Então ele faz de conta que não existe, mas ele existe. Então ele existe, está aí, mas a pessoa faz de conta que não está, e porque ela não quer reconhecer que tem um problema. Os indivíduos afetados por isso agem como se nada tivesse acontecendo, se comportando de maneira confusa e visto pelos outros como um comportamento insensato. Então, as pessoas negacionistas, elas também podem ser colocadas como insensatas. Elas não param para pensar, elas não medem as consequências. E aí, amados irmãos, depois dessa rápida introdução sobre o que é negacionismo, eu gostaria de falar exatamente que o espírito maligno, ele aproveita esse momento. Então é triste, irmãos, ver famílias brigando, ver o governo brigando, os sindicatos brigando, e às vezes até na igreja um ou outro falando deve ser assim, o outro não, eu acho que é isso, interpreta da maneira que ele quer, e aí não há o consenso. Então, com certeza, o inimigo das nossas almas, que quer ver as divisões, que quer ver as separações, as crises, ele está amando isso que está acontecendo. Quais são os espíritos envolvidos? Primeiro, o espírito da cegueira. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz assim, o apóstolo Paulo falando da igreja aos Coríntios: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pastor, ele está falando dos incrédulos, e nós crentes, nós estamos isentos? É lógico que aqui ele está falando da salvação. Satanás, ele cega o entendimento das pessoas para as negarem a Jesus. Esse é o que ele quer. Mas também na igreja, o diabo quer se infiltrar nos nossos corações, meus e seus, crentes em Jesus, para que esses crentes também fiquem cegos e comecem a ter essa mesma reação negacionista. O segundo espírito que está envolvido também no meio desse negacionismo todo é o espírito de engano. Então, primeiro, o espírito de cegueira. Então, hoje, em nome de Jesus, nós vamos pedir para Deus mandar embora todo o espírito de cegueira, para que nós possamos abrir bem os olhos e enxergar. Por isso que Jesus falou: tenho olhos para ver, no entanto não estão vendo. Ele falou à igreja. O que a igreja não está vendo? O que você como crente não está vendo? Então nós vamos pedir para que Deus destrua esse espírito da cegueira. O segundo está em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 4, 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Está aí. É um outro espírito que atua nesse tempo, um espírito enganador, e doutrinas de demônio, pior ainda,
doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Misericórdia, irmãos. Pessoas que se infiltram e enganam o povo, homens e mulheres, em todas as esferas, nas vendas, nas escolas, né? Aí existem vários espíritos que se aproveitam dos pedófilos, dos corruptos. Ele vai se infiltrando, irmãos, é uma peste que vai se infiltrando e até dentro do ambiente religioso. Então, apóstolo Paulo está falando então a Timóteo isso, que nesses últimos tempos o espírito de engano estará atuando. Então nós estamos essa noite abrindo as cortinas espirituais para que a gente possa enxergar pelo menos esses dois espíritos que atuam no negacionismo. Na Bíblia, irmãos, voltar para a Bíblia, encontramos vários negacionistas que infelizmente tiveram resultados desastrosos na Bíblia. A Bíblia, irmãos, é um livro maravilhoso. Ela fala de todo tipo de gente, todo tipo de comportamento, todo tipo de temperamento, e principalmente as escolhas que eles fizeram. É igual a gente, todos nós temos o nosso jeito de ser, nosso temperamento. Uns são explosivos, outros são teimosos, outros são críticos, outros são ranzinzas. Tem de todo tipo, está aflorado em todos nós. E na Bíblia nós encontramos também todo tipo de pessoa. É isso que vamos tratar nesse mês. Cada quarta-feira nós vamos tratar um tipo de temperamento, um tipo de problemas que nós temos enfrentado e como tratar esse problema. Então, irmãos, todos eles tiveram temperamentos difíceis. E dentro do negacionismo, muitos deles eram também narcisistas. Só olhavam para eles próprios, achavam que eram bons, só tinham eles no mundo e seja feita a minha vontade. Muitos deles eram assim. Os negacionistas geralmente são assim. Eles são os bonzões, eles sabem que estão certões, só eles sabem tudo. É esse tipo. Geralmente também são teimosos, ficam teimando e são instáveis. Geralmente são esses. É preciso ter um equilíbrio emocional. Hoje, se você quisesse ter sucesso numa empresa, num contrato de trabalho, numa entrevista de trabalho, os entrevistadores têm feito isso. Quer saber se você tem uma coisa chamada inteligência emocional. O que é inteligência emocional? De acordo com a psicologia, inteligência emocional é a capacidade de identificar e lidar com as suas próprias emoções e os seus sentimentos. É levar pancada, é receber uma notícia ruim e ficar tranquilo. Os crentes, geralmente nós evangélicos, crentes, devemos ser assim. Nada deve nos pegar de surpresa. Mas por causa da fragilidade, por causa do ser humano que nós somos, às vezes nós nos desequilibramos. Mas o correto é você se fortalecer. Cada cicatriz que você tem na vida, cada problema que você já passou, cada situação que você já enfrentou na vida, faz com que você fique mais cascudo, desculpe o termo, fica mais preparado para as grandes surpresas que a vida tem. Você não se desespera. Então, equilíbrio emocional é a maturidade. Então, as empresas buscam isso, até dos jovens, que são imaturos, que são inconstantes emocionalmente, né? Terminou o namoro, é o fim do mundo, fica uma semana no quarto e chora, o mundo acabou. Pessoa instável, ela não tem firmeza. Então, é a capacidade, e não só deles próprios. Você tem que ter um equilíbrio para você mesmo e também para ajudar os outros. Então as empresas estão atrás desse tipo de funcionário, que está resolvido emocionalmente, que é estável. É difícil? É, mas o mercado de trabalho está aí. Então busque esse conhecimento.
Busque conhecer mais. E hoje nós estamos vendo isso na palavra. Vamos ver então vamos ver rapidamente aqui alguns personagens. Primeiro, 2 Pedro 2,5, segunda carta de Pedro 2,5, fala de um personagem, do personagem lá em Gênesis, mas eu quero pegar em 2 Pedro 2,5, que diz assim, olha, já está aí? Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, presta atenção, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então, Pedro aqui está explicando, lá do livro de Gênesis, da história de Noé. Então, aquele povo que vivia na época de Noé, tem um outro texto, Mateus 24, 37, abre lá, Maicon, por favor, Mateus 24, 37, no Evangelho. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Mais um. 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, amados irmãos, aqueles moradores da região de Noé eram negacionistas. Por quê? Noé pregava para eles, falava, vai vir um dilúvio, se preparem, façam também um barco, se arrependam. E eles que fizeram? Que nada, isso não vai acontecer, você está louco, negaram. Acharam que não era um louco. Então, esse aqui é o primeiro registro da história aqui de pessoas ímpias e displicentes, negacionistas. O espírito ali deles, a mente estava impregnada, estava travada, eles não aceitavam, negavam Deus, negavam que isso poderia acontecer. O segundo personagem, que é o negacionista da Bíblia, está em Êxodo capítulo 4, verso 2. São vários textos, eu só vou ler rapidamente aqui. Êxodo 4, 2. Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua... Não é esse aí não, peraí. Êxodo, vamos ver o 9, 12. Êxodo 9, 12. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Depois o 10, 20 diz, Êxodo 10, 20. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. Depois o 11, 10. Moisés e Arão realizaram todos os prodígios diante do faraó. Olha a ciência aí, estava tudo comprovado, do que Moisés estava falando era o certo, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Pastor, é lógico, Deus, está dizendo que Deus que endureceu o coração de Faraó, então ele não tinha como fazer nada, foi Deus que endureceu. Até aceito, mas quer ver agora? Capítulo 8, verso 32. Veja o que diz aí o 8:32. 8:32. Mas, escuta bem, mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Então dessa vez não foi Deus que endureceu o coração. Foi o coração do próprio faraó que negou, estava tudo ali. Moisés estava falando, veio as pestes, veio as pragas, não adiantou, veio isso, não adiantou, veio aquilo, não adiantou, e ele continuou negando. Estava ali na cara dele, comprovado, que Deus que queria que o povo saísse, e ele negou, e agora dessa vez foi ele mesmo. E não teve outro, irmãos. Você sabe o que aconteceu na história, né? O filho do faraó morreu, ele ficou firme, o filho mais
mais velho do faraó, morre, e depois lá o mar se fecha com todos os egípcios, lá todos morrem, e faraó fica sem ninguém, sem exército, sem ninguém, sem nada, sem escravos. O Egito só decaiu depois disso, porque ele negou o Deus verdadeiro, negou até o fim. Outro que negou, irmãos, 1 Samuel 12:8, esse foi triste, irmão, esse foi triste. 1 Samuel 12:8, 1 Samuel 12:8. Então, Saul foi um negacionista também. Saul, o que ele fez? Primeiro, o que ele errou? O que ele fez de errado? O que ele negou? Primeiro, ele ofereceu sacrifício. Não era para ele fazer isso. Capítulo 12, verso 8. Depois que Jacó entrou no Egito. Não. Arão, não. Samuel. Vamos ver aqui. 1 Samuel 12:8. É aquela passagem onde diz assim, que o exército estava indo para a guerra e era praxe chamar o profeta para oferecer o sacrifício, Samuel. Eles tinham que esperar o profeta chegar para fazer o sacrifício antes de ele entrarem para a guerra. Saul ficou esperando, Saul esperou e Samuel atrasou. Mas de repente então, o que Saul faz? Samuel não chega, ele mesmo pega a tocha com fogo, vai até o altar e liga o altar com o sacrifício. Os guardas falaram: espera, você não vai esperar Samuel chegar, o profeta, para fazer o culto, para fazer o sacrifício? Saul não fez isso, não esperou, se adiantou. E por isso então, foi o primeiro erro dele. O segundo erro de Saul foi quando ele desobedeceu a Deus, que Deus falou para ele: olha, entra naquela cidade, destrói tudo. 1 Samuel 15:8. 1 Samuel 15:8. Deus fala para ele: ó, vocês entrem na cidade, destrua tudo, não sobre nada, né? Ataquem os amalequitas, verso 3, 15:3. Ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para que a destruição de tudo que lhe pertence. Não poupem ninguém, matem os homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, ovelhas, camelos, jumentos, tudo. Então convocou Saul os homens e foram. Mas no verso 8, olha, capturou vivo Agag, o rei dos amalequitas, exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e bezerros, gordos e cordeiros. Pouparam tudo, mas destruíram tudo, menos isso. Então ele mais uma vez desobedeceu a ordem direta de Deus. Ele foi um negacionista. E por último ele consultou uma médium, né? Era dito para eles não consultarem os mortos, e Saul fez isso. Ele perdeu o trono por isso, porque ele não quis fazer conforme Deus tinha orientado. Negou então a vontade de Deus. E por último, irmãos, o último exemplo que nós vamos ver aqui na Bíblia foi Pedro, que é bastante conhecido por ter negado a Jesus. Mateus 26:34. Mateus 26:34. Mateus 26:34. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Irmãos, tem estudos muito grandes, muito profundos, respondendo o porquê que Pedro fez isso.
Por que que ele fez isso de negar a Jesus? Alguém que andava tão próximo de Jesus. Eu vejo, irmãos, que primeira coisa, irmãos, Pedro mostra claramente a nossa fragilidade humana. Eu e você. Nossa fragilidade mesmo. Pedro, irmãos, teve vários motivos, eu separei 2 aqui. Primeiro, o medo. Os seus medos e angústias eram bem maiores do que a sua fé. Lembre-se, ele tinha ferido a orelha de Malco. Tinha ferido, cortado a orelha lá de um soldado. Ele pensou, puxa, se me pegarem, se estão fazendo isso com Jesus, que não fez nada. Jesus não fez nada. Ele só pregou bem, só curou, só fez o bem, só coisas boas. Estão fazendo isso com ele, estão batendo nele, estão chicoteando ele, ele viu o estado de Jesus arrebentado. E já estão sabendo que vão crucificar ele. Imagine o que eles vão fazer comigo, que eu feri lá um soldado romano. Eles vão acabar comigo. Então ele ficou com medo mesmo. A Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe, com medo. E isso impede Deus de agir plenamente na nossa vida. Não podemos ter medo, irmãos. Medo nenhum. Então, geralmente, o negacionista tem medo de tudo. Tem medo da verdade. Medo de encarar as consequências. Então, ele nega. Pedro negou. Ele não tinha experimentado a comunhão plena com o Espírito Santo. Comunhão plena com o Espírito Santo. Então, Pedro negou. E, amados irmãos, infelizmente, existem demônios que atuam na nossa mente, e esses são os mais difíceis. Às vezes, quando o pastor é chamado aí para expulsar um demônio, está na vida da pessoa, a pessoa dá um grito, ruge, entorta a cara, até quer subir pelas paredes, e você ali tem que ter unção, tem que ter preparo, tem que ter vida com Deus. Você vai lá, com algumas outras pessoas, você vai lá e expulsa. Assim, é difícil? É uma experiência traumática? Mas você vê o resultado. Você vê, o demônio sai porque ele não aguenta. Quando você fala de Jesus, quando você ordena em nome de Jesus, ele não aguenta. Mas o demônio que está grudado na mente é diferente, porque ele trabalha com o intelecto. Ele trabalha com a razão. Ele trabalha na vida moderna, no estilo de vida, nos costumes. Ele programa mentes, no vício. No costume que a pessoa tem de fazer sempre aquelas mesmas coisas. Então, esses tipos de espíritos malignos são mais difíceis de se revelar. Que trabalha, lembra, com a mentira, com o engano. Você acha que é e não é. Você pensa que a pessoa é de um jeito e não é. Então veja como... Então existem esses demônios que trabalham na mente. Por que a vida mental do cristão, vou falar dos crentes agora, os cristãos, é tão assediada pelos espíritos malignos? Lógico. Nós não estamos no exército dele. Quando eu me converti a Jesus Cristo, foi uma conversão bem genuína. Eu senti mesmo que Deus me amava. Eu entreguei meu coração a Jesus, não tive receio nenhum. E eu fiquei muito feliz com essa decisão. O Espírito de Deus invadiu meu coração, me deu uma alegria muito grande. E foi um amigo meu que me levou para Cristo. Ele me levava de carro para a igreja, depois me levava em casa. Então ele fez esse discipulado comigo, ele se preocupou comigo. E no dia que eu me converti, eu estava muito feliz, muito alegre, até ele colocou uma música no rádio, estava ele na frente, o outro colega, o outro irmão, e eu atrás. Eles colocaram uma música, era aquela música, O Autor da Minha Fé. E eu não conhecia aquela música, eles cantavam ali na frente, com aquele entusiasmo, eles cantavam, e eu achava aquilo muito lindo. E logo que a gente saiu do carro, que a gente começou a conversar e tal, ele percebeu: você está feliz, Rodrigo? Está alegre? Eu falei: pô, muito feliz de estar com Jesus agora.
sinto que Deus vai me dar uma nova vida. Aí ele virou para mim e falou assim: se prepare. Se prepare. Por quê? Porque a partir de agora você ganhou um inimigo. Inimigo? Que inimigo? Só tenho amigos. Estou com Jesus, só tenho amigos agora. Vocês aí, o pessoal da igreja. Eu sou do bem, eu não faço nada errado. Não tenho inimigo nenhum. Ele falou: tem. Porque antes você estava fazendo o que ele queria. Você estava no exército dele. Agora que você se converteu, ele vai ser o teu inimigo. Ele vai fazer de tudo para te tirar do caminho. Ele vai fazer de tudo para você desistir. Então, se prepare. Então, busque ao Senhor, ore bastante, leia a Bíblia, se prepare, porque é uma guerra. Ser cristão é uma guerra. E o inimigo vai vir para cima de você. Eu falei: que é nada. Eu me senti como Superman. Enchi o peito e falei: nada vai me atingir, porque agora eu estou com Jesus. É aquela alegria quando a gente se converte, né? Que acha que nada vai acontecer de errado. Mas conforme foi passando o tempo, eu fui vendo que realmente tinha uma luta. E que o inimigo queria mexer com a minha mente. Com a minha mente. Porque os crentes dão a oportunidade para ele atacar? É importante que todos entendam claramente que o diabo pode atacar a mente de uma pessoa. E hoje é muito fácil para o inimigo entrar. Sabe por quê? Por causa da internet, por causa da televisão. Nós somos muito visuais, então a gente deixa entrar muita coisa na nossa mente, muita informação, quilowatts de informações a todo momento, informação. E dentro dessas informações, se você não filtrar, pum, entra uma informação errada, um conceito errado, entra imagens erradas, distorcidas, conceitos errados, filosofias erradas, enfim. Falando de um modo geral, existem 5 tipos de terrenos que você pode ceder ao inimigo. Então anote, fique atento agora porque eu vou falar. 5 terrenos que você pode ceder ao inimigo, que você não pode ceder. Lembra, na guerra, você vai conquistando terrenos. Então você vai indo, conquistando, aí vai o tanque, vai, é igual lá na polícia, né? Entra numa rua, aí vai o tanque, vai entrando, vai pressionando o inimigo, você vai entrando no terreno do inimigo. Vamos examinar cada um deles agora. Primeiro, rapidinho, não vou demorar muito não. Aí nós vamos orar para encerrar. E um desses terrenos é o seguinte: é a mente que não é renovada. É igual uma água parada morre. Por isso que Jesus falou que ele é um rio de águas vivas. Então a água corrente, ela é água viva. Ela está brotando da fonte. Então uma água viva, uma água pura. Mas a água parada, a mente parada, a mente que não se renova, a mente que não busca, ela é o campo fértil que o inimigo pode entrar. A carne, seguidamente, fornece base para a operação do inimigo. Se a mente do homem não for renovada quando o seu espírito é regenerado, ele expõe grande território às maquinações do espírito maligno. Então você se converte, você se renovou, você tirou o pecado, o velho homem, colocou um novo homem, nova criatura. Você se renovou, só que você tem que se renovar sempre. Quem aqui não toma banho todo dia? Quem não renova o seu guarda-roupa aí, compra uma roupinha de vez em quando e renova o seu visual? Quem não passa um creme na pele para limpeza de pele as mulheres aí, né? Tem que renovar, né? Pintura, tem que renovar. A mesma coisa a nossa mente espiritual. Você não pode ficar parado. Você é um profissional, tem que fazer cursos, tem que se especializar, estar aqui na igreja, estar nas campanhas. As campanhas que a igreja faz, 40 dias, a campanha da família, vamos começar domingo, a campanha Kryptonita, ninguém pode perder. É uma renovação espiritual na sua mente. Se você não faz isso, tem um campo fértil para o inimigo. Embora muitos crentes tenham a mentalidade mudada na ocasião da conversão,
Os olhos do seu coração, uma vez cegados por Satanás, ainda não foram iluminados inteiramente e podem continuar tapados em muitas áreas. Existem cantos obscuros. Sempre numa casa, se você não colocar luz em tudo, vai ter um canto que vai ficar escuro. É lá que o inimigo atua. Por isso que tem que jogar luz em tudo na nossa vida. Tem que colocar Jesus em tudo na nossa vida, em todas as áreas. Ah, essa área aqui, Jesus, essa área espiritual, tudo bem, Jesus, cuida da área espiritual. Agora, da área financeira, da área sexual, da área, essas outras áreas, não tem Jesus. Eu posso agir como eu quero. Doce ilusão, aí o inimigo atua. Tem que colocar Jesus em tudo. Embora impedidos em grande parte, eles não foram eliminados, e assim, esses lugares escuros continuam a fornecer base de operações das hostes invisíveis do diabo. Lembre-se, irmão, o diabo é inteligente, ele é astuto. Antes de a gente nascer, ele já existia. Então ele sabe como entrar nas brechas. Então renove a sua mente. Primeira coisa, então, mantenha a sua mente renovada espiritualmente. Não fique parado, não falte muitos cultos, não falte muito na escola dominical, não fique longe da Bíblia. Renove a sua mente. Domingo aqui, irmãos, foi uma bênção a pregação do pastor Seu Farne. Quem perdeu, assista lá. Ele contou uma história que nós já conhecemos muito bem, a história de Jacó, de Esaú. História maravilhosa. A gente fala assim, não, eu já conheço essa história, por que eu vou assistir? Eu já conheço. Irmãos, ele deu uma aula aqui que ele trouxe coisas que nós jamais imaginávamos, a nossa mente poderia imaginar. Então o que aconteceu domingo? Uma renovação da mente espiritual. Então quando a gente vem na igreja, a gente tem isso, a renovação. Então, primeira dica. Segunda dica, tipo de terreno onde você não pode dar terreno para o inimigo. Segundo, a mente incorreta ou enganosa, a mente enganosa. Ou seja, nós vamos tratar muito disso na campanha Kryptonita. Amanhã vai ter uma live de oração sobre a Kryptonita. Por quê? Porque o inimigo não vai querer, irmãos. O inimigo vai querer que a gente continue fraco. O inimigo vai fazer com que a pessoa tenha alguma coisa domingo para não assistir. Ela vai tentar tirar os crentes da jogada Kryptonita. Porque uma vez que você assista, leia o livro e participe, alguma coisa vai mudar. Agora, a mente incorreta. Todos os pecados fornecem terreno para o adversário. Então aí o que é? São os pecados. As escolhas pecaminosas. Tem uma escolha. Peco ou não peco? Faço ou não faço? Cedo ou não cedo? Você cede. Aí o inimigo faz a festa. Se o Filho de Deus alimenta um pecado, se um Filho de Deus, um crente, alimenta pecado no seu coração, está cedendo a sua mente para os espíritos malignos, a mente. E aí você se acostuma, né? Porque o inimigo, o que ele faz? Ele coloca uma arapuca, ele coloca um laço, a pessoa está enlaçada. E uma vez que ele puxa, pronto, ele puxou e a pessoa está aprisionada. Então, na mente, isso é na mente, a mente. Todos os pensamentos impuros, maus, injustos, de orgulho, fornecem base para a atividade desse espírito maligno. Se o Filho de Deus, você, permitir que tais pensamentos permaneçam no teu pensamento, pastor, a minha mente é muito poluída, eu só fico pensando naquilo, eu não posso ver uma coisa que eu tenho desejo. Pastor, está na minha mente, eu só fico pensando, o que eu faço? É isso, cedeu espaço na mente. Aí precisa do quê? Limpeza, libertação. Precisa de um tratamento, porque os poderes das trevas já estão assediando várias áreas da sua mente. Você não pode ceder mais. Terceiro, está na hora, né? Só vou ler aqui. Aceitação de sugestões. Então você é facilmente sugestionado. Então, as propagandas estão aí, né? Então você está ali no Instagram,
Eu cuido muito no Instagram, porque o Instagram é o seguinte, você está lá, aí você vai pesquisar alguém, aí você clica naquela lupazinha, aí aparece um monte de foto, aí aparece reels, e aparecem meninas dançando e tudo mais. Não sei se acontece isso no teu Instagram, no meu acontece isso, e eu não busco essas coisas, mas aparece, joga lá. Então, irmãos, sugestiona você. Então, o mundo hoje é de sugestionamentos. Está toda hora sugestionando você. Eu estava esses dias lá no centro do Rio, andando lá, e me deram um papelzinho. Era uma casa de massagem, de massagem de garotos de programa. E o cara lá, vai lá, tem tanta, tem isso, tem aquilo. É uma classificado hoje. Então, vai lá, e fica sugestionando você. Fica te provocando. Então, o inimigo é assim. Então, a nossa mente deve ser blindada dessas coisas. Então, tem que segurar essa mente, senão cai mesmo. Em quarto, irmãos, a mente vazia. Bom, Mateus 13, 23, diz assim, mas o que foi semeado na boa terra, Mateus 13, 23, não, a mente vazia, então, quando Deus criou o homem com uma mente que deve ser utilizada, não pode ficar vazia. Mateus 13, 23 diz, e quando a semente que caiu na terra, boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende. Então somos nós. Aquele que ouve e entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então, uma mente produtiva, uma mente fértil, uma mente abençoada. Então, é isso que você tem que ter na tua vida. Porque se você tiver uma mente vazia, não vai ter essa prosperidade dessa colheita aí. Então, eu pergunto para você, qual mente que você quer? Uma mente vazia, que vai estar sujeita ao inimigo entrar e fazer o que ele quiser? Ou uma mente cheia da palavra de Deus? Irmãos, eu tinha muito mais coisa para falar aqui sobre isso, mas o tempo não dá tempo para... Tem que terminar a ministração aqui. E por último, a mente passiva. Talvez essa seja a pior mente que o inimigo mais atua. Em termos gerais, a mente vazia difere da mente passiva. A diferença é que enquanto a mente vazia é aquela que não é usada para nada, a mente vazia não é usada para nada, a passiva fica à espera de alguma força exterior para ativá-la. Então é assim, pastor, ora por mim. Só não ora, mas ora por mim. Ou, você vem na igreja e o pastor pede para vir à frente, e aí eu vou te ungir para resolver esse problema. Te ungir, está resolvido. É a bênção de micro-ondas. A bênção onde a pessoa ela precisa de algo externo para que a coisa aconteça. Ela não tem a força interna, então ela é passiva. Ela só faz quando ela é empurrada. Ela não faz por si própria. Ela precisa que eu dê um chacoalhão nela, fale assim, vem ajudar aqui a cuidar lá do som da igreja. Ou vem ajudar aqui em tal coisa. Mas venha, você tem que fazer um convite escrito em ouro. Ou você tem que pegar e dar um chacoalhão e falar, por favor. É uma pessoa assim, passiva. Então, se chamar ela vem, se não chamar ela não vem. Ela fala assim, ó, se tiver que acontecer, acontece. Então, esse tipo de mente também o inimigo atua fortemente. Terminando, amados irmãos, é uma pena que eu tenho que ser rápido, né? Vimos nessa noite sobre como o maligno opera na mente do negacionista, da pessoa que nega, que não quer ver o que está claro. Vimos personagens bíblicos que poderiam ter aceito. Imagine se os moradores lá de onde Noé morava, se eles tivessem também preparado, ouvido a palavra e preparado seus barcos, eles não morreriam, não se perderia alguns, eles se converteriam. Imagine se Saul também não tivesse perseguido Davi
e tivesse esperado o profeta, ele seria abençoado, seria um rei abençoado. Inclusive ele foi no início um rei muito abençoado, Saul, mas ele se perdeu. Personagens bíblicos podiam ter aceito o plano de Deus para suas vidas, insistiram nos seus posicionamentos errados e tiveram a consequência terrível. Todo domingo, toda pregação, todo estudo bíblico que a gente faz, a gente sai com pensamento, a gente sai com posicionamento, uma escolha a ser feita. O que eu vou fazer? Existe um perigo muito grande em negar a presença e a vontade de Deus na nossa vida. Não queremos isso. Tito capítulo 1, verso 16 diz: de fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. Tito 1,16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Não são detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Então Tito já está falando que existem tais homens e mulheres. Pode existir dentro da igreja esses homens e mulheres, que a mente está corrompida. Em 2 Timóteo 3,5 diz: tendo aparência de piedade, mas negando a fé e o seu poder. E ele diz a Timóteo: afaste-se também destes. Afaste-se também desses. Então, você deve se afastar desses, que tem aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. A igreja, irmãos, deve orar. Isso nós vamos fazer agora. Nós vamos orar para que Deus destrua toda obra maligna na nossa mente, para que a gente venha aceitar a vontade de Deus e não negar algo que está claro, a verdade, está claro para você. Deus quer a tua bênção, mas não negue isso. As obras do maligno em nossa mente. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. Amém, queridos irmãos? Vamos ficar em pé e vamos terminar nosso culto, nossa oração, com essa oração. Feche seus olhos. Você que está em casa aí também, feche seus olhos. Quem está aqui no templo tem a oportunidade agora, se essa palavra falou com você, se você sente que existe alguma presença maligna que tem prejudicado a sua vida espiritual, a sua mente, que tem te prendido em qualquer área da sua vida, se você quiser vir aqui à frente se ajoelhar, pode vir. Eu não vou pedir para se manifestar nada, mas você pode vir aqui, se quiser se ajoelhar aqui na frente, em ato de consagração. Você pode fazer isso agora, se assim você desejar. Pode vir aqui e orar. Eu vou estar orando aqui, já de joelhos, pela sua vida. Se você quer colocar a tua vida, para que, pedindo a proteção, o capacete da salvação, o capacete da proteção da sua mente. De vez em quando você sente uma opressão, que o inimigo tem tentado te desviar a tua atenção, ou que você está com a mente vazia, ou você está com a mente dividida, ou precisando de uma luz, um direcionamento, mas que você sente que o inimigo está te desviando, está tentando te desviar a tua decisão. Vem aqui na frente também, eu quero orar por isso. Você quer tomar uma decisão, está muito confusa na tua mente. Vamos orar para que Deus te dê o esclarecimento também. Em nome de Jesus. Ó Pai, esse é o momento da ministração da Tua palavra, a primeira quarta-feira desse mês, ó Pai. E aqui estão os nossos irmãos orando, e eu quero te pedir, ó Pai, que a palavra já foi falada, a ministração já foi posta, ó Deus. A palavra do Senhor já penetrou essas vidas, ó Pai. Eles decidiram aceitar a Tua vontade na vida deles, ó Pai. Eu não sei exatamente aquilo que eles estão passando, porque o que vai na mente é muito difícil de a gente esquadrinhar. Ninguém conhece, só a própria pessoa. E se eles estão passando por lutas, ó Pai bondoso,
travando lutas na sua coração, na sua mente, com o inimigo das nossas almas, ó Pai. Dá vitórias para eles, ó Pai. Faz-se calar, ó Senhor, a voz do inimigo que está confundindo, ó Pai bondoso. Ó Deus, mentes presas, ó Pai, quem sabe em pecados, em situações difíceis, ó Pai. O inimigo tem trazido, Senhor, pressão nas suas vidas espirituais. Ó Deus, destrói, ó Pai, toda ação do maligno, Senhor. Ó Deus, que esses irmãos se cresçam na palavra, que eles cresçam, ó Deus, na Tua vontade na vida deles, ó Pai. Que eles, ó Pai, possam se entregar de corpo e alma ao Senhor, ó Pai. Eles possam se encher da Tua palavra, da verdade, ó Pai, para que eles possam ter as vitórias, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, se existe ainda alguém aqui que não quer se entregar, está com o espírito orgulhoso, ó Pai, que está impedindo o Teu agir na vida dele, ó Pai. Que possamos ter corações arrependidos, Senhor, contritos. Que possamos, ó Pai, não ter vergonha de confessarmos, ó Pai. Ó Deus, que temos falhado em algumas áreas, Senhor. Temos aberto brechas, ó Pai. Mas nesse momento estamos querendo fechar, ó Pai. Estamos fechando em nome de Jesus, ó Pai. Dá uma força espiritual para cada um vencer, ó Pai. Ó Deus, tira o negacionismo, ó Pai. Se estamos de frente da Tua verdade, que possamos aceitar a Tua verdade, Pai. A verdade que o Senhor nos quer no Teu altar, no altar da consagração. Eu oro por esta igreja, ó Pai, que nesse mês terá o desafio da criptonita, de vencer, ó Pai, aquilo que enfraquece. Que ninguém possa perder essa campanha, Pai. E principalmente que possa aceitar as mensagens que aqui foram colocadas. Que se assim fizerem, ó Pai, tenho certeza que eles verão vitórias incríveis na vida deles. Coisas maravilhosas vão acontecer nessa igreja, Pai. Abençoa o Jardim da Prata. Abençoa cada um que está em casa, que está orando também, ó Pai. Eu tenho certeza que essa mensagem falou. E ó Deus, que possamos fechar todas as brechas, todas, e que possamos deixar o rio da água vida que é Jesus fluir. Em nome de Jesus que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Todo mundo diz amém, Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus.